Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, sexta-feira recheada de notícias importantes aí. Vamos falar do IPCA 15, a prévia da inflação. Temos também aí as expectativas para o pronunciamento do Jerome Powell lá no simpósio do Banco Central dos Estados Unidos. A Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, também fala por lá. Então, a gente tem aí bastante coisa para conversar com vocês. Ontem foi um dia bem negativo, então isso está impulsionando um pouco o movimento hoje, começando lá pela Ásia. Mas antes da gente tratar de tudo isso, bom dia, André. Tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todo mundo aí que está vendo o nosso ICL Mercado e Investimentos, né? Dia hoje mais cheio aqui no Brasil do que no resto do mundo, né? O mundo parece que está muito esperando as falas da Lagarde. Parece que o Jerome Powell também vai falar hoje, então o mundo esperando aí para tomar alguma iniciativa, então os mercados muito apreensivos ainda, mas pelo menos a gente tem o destaque aí da prévia da inflação, vamos tratar bastante sobre isso, vamos mostrar inclusive um cálculo aí, que é um cálculo meu, que vai mostrar como que bateu isso no mercado, nos boletos que você paga, no seu lazer, então a gente vai destrinchar muito a questão do IPCA 15 para vocês hoje aí, é o principal tema do programa. Mas vamos começar falando então, Débora, do nosso querido mercado aí, como que os mercados abriram. A gente tem até a notícia aqui no nosso site para começar aí falando, né? Que a gente realmente, todo mundo esperando aí a fala do Jerome Powell lá em Jackson Hole. Então, Estados Unidos aí com problemas, Europa também com problema, a Ásia também não abriu bem, nem a Nvidia salvou, né? Então, o que você tem para falar aí de como começou esse dia aí turbulento, Débora? Bom, hoje foi um dia realmente de quedas lá no mercado asiático, isso porque no dia de ontem a gente teve um movimento bem negativo nas bolsas estadunidenses, né? Então, um dia negativo em Nova York, a expectativa era que a Nvidia conseguisse segurar um pouquinho ali as quedas, conseguisse segurar esse movimento negativo, mas não foi o que aconteceu. A gente tem essa expectativa de sinalização que pode vir ali no simpósio do Banco Central dos Estados Unidos, que os dirigentes estão falando, hoje tem aí a participação dos presidentes dos bancos centrais, então a gente tem essa expectativa de se vai ter alguma sinalização em relação ao tom do aperto monetário. Então, se vai ter pausa, se aumenta juros. Isso trouxe uma apreensão mesmo para os mercados de uma forma global. Ontem o dólar subiu frente a seus pares, subiu frente ao real. Então, foi um dia realmente de expectativa e incerteza em relação aos juros nos Estados Unidos. E isso faz, quando a gente tem esse movimento, isso faz com que o recurso migre ali para ativos mais seguros e enxuga o apetite pelo risco, que é essa busca por ativos em renda variável, por ativos na bolsa. Então, a gente teve esse movimento ontem e aí, invariavelmente, isso bateu na Ásia hoje de manhã. Então, a gente teve o Nikkei 225, eu vou colocar aqui na tela para vocês, o Nikkei 225, que é o principal índice acionário do Japão, tendo ali a maior queda, liderando a queda. E essa queda não tem nada a ver com aquela notícia que a gente teve das águas, do despejamento das águas de Fukushima, causou uma certa tensão ali na Ásia, a China proibiu a importação de frutos do mar do Japão, mas nada disso impactou o Nikkei 225. Quem impactou o Nikkei 225 mesmo foi essa expectativa por um tom mais rígido do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que pronuncia hoje. Provavelmente a gente vai estar falando aí com vocês durante o pronunciamento dele, que começa às 11h15. Então, essa expectativa de se ele vai sinalizar ou não para uma pausa ou para a continuidade do aperto monetário nos Estados Unidos foi o que movimentou o mercado na Ásia e derrubou o humor por lá. Por aqui também a abertura foi mais fraca, lá nos Estados Unidos também, mas isso a gente fala daqui a pouco, André. Perfeito, Débora. Um dado que ajuda a entender um pouco, a situação mais delicada, vamos dizer assim, a Bolsa não crescendo tanto nesses últimos dias e tudo mais, pode ser explicada pelo um dado que saiu hoje, inclusive está no nosso site já, a gente vai colocar agora para vocês verem a notícia, que está com maior explicação, que você teve hoje a divulgação do Banco Central. O Banco Central sempre no final do mês divulga algumas
divulga, por exemplo, a balança de pagamentos, que são as estatísticas do setor externo, divulga estatísticas de crédito. Então, hoje ele divulgou as estatísticas do setor externo, que é justamente a balança de pagamentos do Brasil. O que a gente conseguiu ver é que você teve uma nova queda no que a gente chama de investimento direto no país. O que é isso? É capital que entra aqui no Brasil e você tem, então, uma queda no acumulado em 12 meses. Ou seja, está entrando menos recursos agora do que estava entrando há 12 meses atrás. Então, no acumulado, a gente tem uma queda desses recursos. Esses recursos, eles já são meio que por natureza de baixa qualidade, porque existem duas formas de dinheiro entrar aqui no Brasil. Você tem a forma de o dinheiro entrar via Bolsa de Valores, e quando você tem essa entrada de dinheiro via Bolsa de Valores, geralmente é um capital altamente especulativo, são pessoas que estão tentando ganhar dinheiro com arbitragem, são pessoas que estão tentando ganhar dinheiro com aquele movimento que a gente chama de carry trade. Né? O que é o carry trade? Você se financiar numa taxa de juros menor do que a sua, ou seja, eu vou pegar empréstimos, eu vou me captar numa taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, que está em 4,75% a 5% ao ano, e vou investir no mercado que tem uma taxa de juros mais elevada, como, por exemplo, o Brasil, que tem uma taxa de juros hoje de 13,25%. Então, você tem muito dessa entrada de recursos via carry trade para comprar títulos públicos e renda fixa aqui no Brasil. Você tem muito de entrada de capital estrangeiro para tentar ganhar dinheiro no curto prazo, desses grandes bancos de investimento que estão procurando mercados emergentes, e você tem uma baixa qualidade, isso daí já é quase que estrutural, do que a gente chama de investimento de fato, né? Porque se a gente for pegar em termos macroeconômicos, né, no livro de macroeconomia, a gente fala investimento, mas não é a palavra certa. Investimento é você comprar uma unidade produtiva que gere produção. Ou seja, comprar um trator, comprar uma máquina, comprar um prédio para fazer uma fábrica. Isso é investimento macroeconômico, que a gente fala aqui no Santos de Investimento, a gente está acostumado. Na verdade, se chama aplicação financeira. Então, a gente tem pouca entrada de capital aqui dentro do Brasil para você gerar aumento de produtividade. Então, esse é um problema já estrutural. O que está acontecendo é uma queda cada vez maior desse capital aí, que é de baixa qualidade, mas não está entrando tanto. Isso gera efeitos na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores cai, o dólar acaba subindo. Isso aí tem muito a ver também com a queda da taxa Selic, porque reduz o risco, né, aumenta o risco desse capital especulativo. Então, ele era mais seguro, então vai ter agentes que vão acabar saindo disso. Então, é um movimento meio que esperado, um movimento natural, mas essa situação explica bastante aí do que está acontecendo também no nosso mercado brasileiro, na Bolsa de Valores. E você tem dados interessantes para mostrar também, né, Débora? Sim, porque quando a gente pega nessa saída desse capital especulativo, a gente vê que isso impacta em outras variáveis, né? Uma delas o dólar. Então, nesse mês de agosto, como a gente teve um mês aí bastante conturbado de uma forma geral nos mercados globais, né? Então a gente teve ali uma possibilidade de rebaixamento do rating da China, né, pela Fitch. A gente teve essa situação já de rebaixamento dos Estados Unidos e também dos bancos regionais de médio e pequeno porte. Tivemos essa alta das treasuries, né, que são os rendimentos dos títulos da dívida dos Estados Unidos, puxando esse recurso para investimentos de menor risco. Isso faz com que esse recurso especulativo saia justamente do Brasil. Agora, no mês de agosto, né, só nesses primeiros dias aí, a gente teve aquela sequência negativa de quedas, a gente viu que saiu aí um volume bem considerável, quase a metade do que saiu do ano todo aqui da nossa Bolsa, saiu no mês de agosto. Né? Então, a gente vê que isso, claro, vai jogar a nossa Bolsa para baixo, porque esse capital aí sai aí do nosso mercado brasileiro, dos ativos brasileiros, e pode até ter uma mudança de risco. Então, às vezes, sai de um ativo de renda variável e vai para a renda fixa. Mas aqui, no geral, saiu realmente do mercado de renda variável e foi para buscar aí rendimentos, por exemplo, nas treasuries, né, fora do Brasil. Então, aqui foi uma saída de recurso estrangeiro e isso traz o dólar para cima, porque sai recurso aqui do Brasil, o dólar se eleva. Né? Então, aqui a gente tem até essa correlação aí, né, de bolsa e dólar, que quando um sobe, o outro cai, né, porque justamente quando a bolsa sobe, espera-se que entrou aí, que tenha entrada de recursos estrangeiros e que isso vai jogar o dólar para um patamar mais baixo. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente tem uma saída grande de volume de recursos estrangeiros aqui do Brasil,
espera-se que o dólar aprecie e que isso vai trazer esse patamar mais alto de câmbio. E junto a isso ainda tem essa saída do recurso super especulativo que está na nossa renda fixa, que ainda está com um rendimento bem alto, vamos combinar. Né? Mas falando aí de todos esses assuntos e entrando um pouquinho em Brasil, hoje a gente teve a divulgação do IPCA 15, né, André? Exatamente, né? A gente teve a divulgação do IPCA 15, a matéria está no nosso site, né? Então, até para falar para o pessoal da produção, para pular uma matéria aí, que é a próxima matéria que a gente vai colocar, que a gente vai falar no final, então, agora do discurso do famoso Jackson Hole lá, né? Esse negócio que está mudando, mas vamos colocar então a outra notícia que está no nosso site aí, falando do IPCA 15, gente, por favor, aí, aê, perfeito. Então, o que aconteceu? Então, hoje é a divulgação do IPCA 15. O que é o IPCA 15? É uma prévia da inflação, ela não é uma inflação oficial e chama IPCA 15 justamente porque é a inflação entre os dias 15 de cada mês. Então foi medida a inflação entre o dia 15 de julho e 15 de agosto. Então fez-se um cálculo estatístico e chegamos agora ao valor da inflação, que é uma prévia para a gente já começar a saber o que a gente vai esperar para a inflação oficial, que vai ser divulgado no começo de setembro, mostrando os dados de agosto. A gente teve uma alta um pouco acima do que o mercado estava querendo, né? Mas o mercado nem sempre acerta, então a gente teve uma alta de 0,28%. Né? Geralmente o mercado estava esperando alta em torno de 0,16%, 0,2%, mas foi uma alta um pouco acima do que o mercado estava esperando. E a gente tem alguns culpados em relação a isso, que é justamente o preço da energia elétrica, e você começa a sentir um pouco, principalmente na gasolina, o aumento que a Petrobras fez aí justamente nesse período de tempo. Né? Então, esses preços vão demorar um pouco para começar a impactar de fato a inflação. Então, no IPCA final, que vai ser divulgado no começo de setembro, a gente vai começar a ver esse impacto. Eu montei um gráfico aqui a partir dos dados aí do IBGE, né, para mostrar assim, alguns itens, como que foi a variação mensal desses itens, um gráfico geral, né, em relação a isso. Você tem aqui uma boa notícia, que é a seguinte: você tem que a inflação dos alimentos ela continua muito baixa, e os alimentos eles impactam muito mais as pessoas com menor renda, pessoas que do extrato de renda que o IPEA coloca como renda muito baixa, renda baixa média. Essas pessoas são muito mais impactadas pelo preço dos alimentos que uma pessoa de renda média alta, até porque o peso do consumo de alimentos para uma pessoa com renda muito baixa é muito maior. Os alimentos eles têm um peso maior no orçamento dessas famílias do que pessoas com renda mais alta. Isso é natural, até porque é uma necessidade básica, todo mundo precisa comer e não é algo tão elástico assim. Você não come muito mais se você tiver uma renda muito maior, mas é importante então a gente pensar no preço dos alimentos. Porque a gente tem o que aqui? O arroz ele caiu 0,2% esse mês, o feijão ele teve uma queda bem considerável, 8,02%, farinha de trigo caindo 0,97%, a batata que estava em alta nos últimos meses caindo 12,68%, o tomate também, quem lembra do saudoso colar de tomate uma vez aí, que começou até uma crise presidencial, aí o tomate que foi aquele escândalo, né? Caiu 5,6%, nunca vou esquecer essa história do tomate, eu estava fazendo mestrado na época, lá estudando inflação, minha tese inteira é sobre inflação, e ver aquela besteira do colar de tomate lá foi algo que me doeu como economista consideravelmente. Outras quedas importantes, hortaliças, ou seja, couve, alface, repolho e tudo mais, teve uma queda de 2,34%. As carnes, a picanha está mais barata também, 1,44% aí de queda. Os ovos e aves, né, ou seja, o frango inteiro, o frango em pedaço, o ovo caiu, no geral, 2,78%. O leite teve uma queda de 2,4%, lembrando que o leite chegou a custar até R$ 9,00 no mercado, na mesma época do ano passado, então é uma queda considerável do preço do litro do leite. O óleo de soja, que também ficou muito caro durante certo período do ano passado, chegou a custar quase também R$10, teve uma nova queda, já tem uma queda até de mais de 30% no acumulado em 12 meses, a gente hoje está pagando R$4, R$5 no litro do óleo, queda de 2,5%, daí a gente tem os vilões, né? A gente não pode imaginar que o preço da cenoura foi o fator que impactou de maneira geral o índice, né? A cenoura cresceu, mas o que vai impactar na maior parte é justamente o preço da energia elétrica e da gasolina. São itens que têm um peso muito, muito grande no IPCA.
Você tem, então, que a gasolina é o item simples, né? O subitem, né? Que tem o maior peso individualmente para o cálculo final do IPCA e do IPCA 15, que eles seguem a mesma metodologia, e você teve uma alta de 0,9 e ainda nem capturou a alta de fato que ocorreu do preço dos combustíveis, que foi de mais de 15% no caso da gasolina. Então, o impacto disso deve ser bem maior no cálculo do IPCA final de agosto. A energia elétrica subiu 4,6%. Você teve uma redução temporária no último mês. Foi um desconto que a ANEEL deu para os consumidores lá por causa de Itaipu, que teve um bônus. Então, você teve uma queda considerável da tarifa de energia elétrica durante o mês de julho, só que agora está começando a recompor esse preço aí. Então, já que era um desconto temporário, teve uma queda de quase 5% no último mês, agora você tem a recomposição, uma alta de quase 5% também nesse mês. Então, vamos dizer assim, dissecando, né, o nosso IPCA 15 aí para esse mês. Mas tem um dado mais interessante ainda, que vai ser justamente o próximo gráfico que eu vou mostrar, que é um cálculo que eu faço sempre que sair agora os dados de IPCA, de inflação, eu vou mostrar para vocês, porque muita gente pergunta, né? A gente tem a mania de pensar, mas a inflação que eu estou vendo não é essa aí que você está falando, estão maquiando os dados, eu não confio na inflação que o IBGE mostra, porque é um índice geral de preços, é um índice que faz uma média para todo o país, né? Então, a gente tem que lembrar que a inflação é algo geral, ele mede desde o preço que o seu streaming subiu ou desceu, o alimento que você consome subiu ou desceu, que o carro subiu ou desceu, que o cinema subiu ou desceu, então é um índice geral. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não existe a inflação do André, não existe a inflação da Débora, não existe a inflação do seu Zé, da Dona Maria. Existe uma inflação geral. Mas aqui a gente consegue aqui fazer um gráfico para mostrar para todo mundo, bem interessante, que é parte da minha tese de doutorado, que eu mostro basicamente o quê? Novos grupos, para você ver assim, o que impactou no seu dia a dia. Será que quando a gente tem, assim, vai no açougue, você teve algum impacto? Será que a feira que você está fazendo aí toda semana tem algum impacto? O mercado, daí não é o nosso querido amigo mercado, essa entidade aí tão fantasiosa, tão mágica aí que a gente fala todo santo dia. É o mercado, o supermercado mesmo, que a gente vai lá, compra produtos de limpeza, compra alimentos industrializados e tudo mais. Será que você teve alguma mudança em relação a isso? Os boletos que a gente paga todo santo dia, água, luz, plano de saúde, escola das crianças, até o streaming que a gente está pagando, aí a TV a cabo, para quem ainda tem TV a cabo. Então, qual foi o impacto disso? E o lazer, né? A gente vai no cinema, a gente faz outras atividades de lazer, então será que teve alguma... A gente sai para comer fora, para tomar uma cerveja, hoje é sexta-feira, inclusive, né? Então, será que teve impacto em relação a isso? Qual que foi o impacto no mês, né? Você vê que o açougue aí caiu mais uma vez, 1,11%. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, o açougue caiu 6% aí no total. É uma queda bem considerável, né? A feira caiu 1,87% nesse mês. Então, uma boa queda que você teve. Só que se a gente pegar nos últimos 12 meses, ainda está um pouco mais elevado. Então, você estava com uma inflação em 12 meses muito elevada da feira, mas assim, ela está caindo aos poucos, só que ela ainda está mais alta do que se encontrava 12 meses atrás. Ela está 8,55% mais elevada do que naquele momento. O mercado, ele teve uma subidinha esse mês, ele subiu 0,21%, né? E você tem, então, que em 12 meses ele está um pouco mais elevado, ele está com uma inflação de 2,70%. Os boletos que a gente paga, né? Plano de saúde, escola, o streaming que a gente vê, subiu 0,9% esse mês, mas nos últimos 12 meses ele já subiu 5,73%. Então tem uma alta dos custos que a gente tem aí todo santo dia, né? A gente trabalha para pagar boleto, é sempre isso que a gente fala, né? Então é essa alta que a gente tem. E o lazer é o mais preocupante, né? Que é você ir num salão de beleza, você ir numa manicure, você ir num cinema, você fazer alguma atividade recreativa, ir no barzinho, no restaurante, subiu 13,27% desde o último ano. Então, é uma alta muito considerável. Cresceu até que pouco, né? 0,37% nesse último mês, mas está caro para o brasileiro se divertir. Esse é um grande problema, Débora.
Que coisa, né? Essa inflação aí do lazer, né, impactando. E aí eu acho que explica até um pouquinho, né, quando a gente pensa aí até na renda, de como ela está sendo distribuída, né, que às vezes o brasileiro tem que escolher, né, fazer uma atividade de lazer, ou até mesmo fazer uma compra, porque, né, acaba pesando mesmo no nosso bolso aí algumas atividades, né? Então, é um raio-x bem interessante aqui para a gente ver onde é que está indo, né? Para onde é que está indo aí o nosso dinheiro e para onde está indo aí a perda do poder de compra, né? E temos também aí, falando em inflação, falando em todo esse assunto, temos aí o Jackson Hole, né? O simpósio do Fed, que vai começar, né? Já começou ontem, mas agora começaram as novas reuniões. E temos aí, né, o Jerome Powell sendo muito esperado, né, André? Nossa, o mundo parou, né, para saber o que o Jerome Powell e que a Christine Lagarde, né, está falando aí, porque o que o mundo está querendo saber é o seguinte: se vai acontecer realmente uma volta do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Os dados, eles mostram que é capaz do governo norte-americano, na verdade do Fed, né, fazer uma situação dessa, voltar a ter isso. Os dados de inflação são preocupantes lá e vamos ver o que vai acontecer, né, porque tem aquela grande disputa. A economia deles também não está muito bem e você voltar a ter um aperto monetário agora, tá, seria um balde de água fria, inclusive no mercado norte-americano, que está passando por grandes dificuldades. Se dificultar ainda mais o crescimento econômico lá, é problemático. Então, o mundo está esperando, né? E, claro, isso vai impactar no Brasil, porque besteira pouco é bobagem, vai fazer com que mais capital especulativo saia para tentar ir nos títulos públicos seguros, né, Débora? Você tem como explicar melhor, então, tudo isso aí para a gente, Débora? Esse capital especulativo, essa fala dele, o que o mundo espera? Vou colocar aqui para vocês na tela como é que está o mercado agora, né? Como é que ele abriu e como é que ele está nesse momento, né? Como é que estão as principais bolsas e como é que está essa expectativa para essa fala, né, do Jerome Powell. A Christine Lagarde vai falar mais tarde, vai falar já perto do fechamento às 4 horas da tarde, mas o Jerome Powell começou a falar agora às 11h15. Né? E o que o mercado está esperando e o que o mundo está esperando também? A gente teve dados lá nos Estados Unidos que foram considerados mistos, né? Então, alguns dados mostrando fraqueza na atividade econômica do país, então mostrando fraqueza, por exemplo, no setor industrial, mostrando fraqueza no setor de serviços, então um ritmo mais lento ali desses setores, ao mesmo tempo, alguns índices mostrando que a atividade não está tão fraca assim. Então, dados de emprego, por exemplo, que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, gosta muito de olhar, né, acabaram surpreendendo, ficando acima aí do esperado. Né, o índice que mostra a atividade nacional, também medido pelo Banco Central dos Estados Unidos, lá de Chicago, também ficou acima do esperado. Ao mesmo tempo, outros setores estão patinando. Né, um deles é o setor imobiliário dos Estados Unidos, né, com o número de hipotecas diminuindo, justamente porque a taxa de juros por lá está subindo. Né, então, a gente tem esses dados mistos lá nos Estados Unidos, que não definem muito bem qual vai ser a trajetória dos juros na próxima reunião do Banco Central, né, que é o FONC lá, né, o comitê de política deles. Então, não se sabe qual vai ser essa direção a ser tomada. E aí o Jerome Powell é tão esperado porque as pessoas acreditam que no pronunciamento dele vai ter alguma direção, alguma sinalização de qual vai ser o caminho a ser aí traçado para os juros, se vai ter pausa, que é o que o mercado espera, ou se não, né, se vai voltar até aperto, que seria aí bastante até prejudicial, talvez para estrangular aí alguns setores como imobiliário. Então, a gente vê que tem essa divisão de opiniões, e por isso que é tão esperada aí a fala do Jerome Powell. Quem está sofrendo, né, mais com toda essa expectativa, se a gente for olhar entre as bolsas, é o próprio Ibovespa, né? Não só pelo IPCA 15 ter surpreendido, isso também trazer uma dúvida em relação à nossa condução dos juros por aqui, embora o Roberto Campos Neto, a gente estava quase passando ileso de falar dele hoje, né, André? Mas ele deu até um pronunciamento agora há pouco, né, falando que ele vai manter, que isso foi consenso, até tentando aí corrigir aquela última fala que ele tinha falado, já de corte de meio ponto, então tentando corrigir isso, falando, não, foi um consenso ali da última reunião, essa trajetória de corte de meio ponto. Então, assim, ele reforçou esse corte, mas o mercado até queria mais, né? A gente vê alguns bancos, alguns grandes bancos aí, até pleiteando, começando até a prever
corte de 0,75. Então, a gente vai ver essa pressão do mercado financeiro em cima do Roberto Campos Neto e do Banco Central de uma forma geral, para cortes mais acelerados aqui. Mas, com esse IPCA 15, esse corte mais acelerado também entra em dúvida, né? Se eles vão, de alguma forma, ainda cortar 0,75 nesse ano. Então, a nossa Bolsa sofre pelos dois pontos, né? Pelo ponto do nosso IPCA 15 trazer essa dúvida para os juros no Brasil e essa expectativa pelo Jerome Powell trazendo a dúvida lá nos Estados Unidos, que, como a gente já explicou aqui, acaba sangrando a nossa Bolsa porque esse recurso vai buscar mais segurança e mais rendimento lá fora. A Nasdaq e o S&P 500, eles estão positivos hoje, né? Mas ontem caíram mais de 1% com essa expectativa. Aqui eu acho que vale um ponto da gente entender que o mercado responde muito mais a expectativas, às vezes, do que o próprio fato em si. Então, quando tem uma expectativa grande por algo, como aí pelo simpósio, o mercado começa a sofrer antes, quase um sofrimento por antecedência. Ele começa a sofrer antes, e aí quando o próprio fato ocorre, ele não sofre mais tanto. Então, ontem as bolsas derreteram, né? A gente teve a Nasdaq, que nem a Nvidia conseguiu impulsionar, ela inclusive fechou bem moderada no fim do dia, aí justamente sob essa expectativa dos juros e os dados aí que saíram, trazendo essa perspectiva mista. E aí a gente vê também o DXY caindo em relação aos pares, né? Então o dólar enfraquecendo em relação aos pares, mas subindo em relação ao real, né? Quase aí é uma alta ainda pequena, mas subindo em relação ao real, justamente por essa expectativa aí dos juros por lá. Então aqui a gente tem esse sentimento misto realmente, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o pronunciamento, e isso explica muito o DXY, o pronunciamento da Christine Lagarde, que vai falar sobre os juros na Europa, né? Apesar que alguns dirigentes já falaram ontem que lá está longe do fim do aperto, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser esse discurso, e isso, né, um discurso de um aperto monetário mais rígido, então alta dos juros na Europa, enfraquece o dólar em relação ao euro, e por isso a gente vê essa queda no DXY, que o euro faz parte dessa cesta de moedas, euro, iene, né, e outros pares do dólar. Então aqui é nosso painel aí de reflexo desse Jackson Hole. Eu acho uma coisa impressionante o seguinte, que o Jerome Powell fala tão pouco lá, né? Eu tenho inveja disso, porque todo dia tá lá o Campos Neto falando alguma coisa. Eu nunca vi um presidente de Banco Central dar mais entrevista, o cara dá mais entrevista que técnico de futebol. Todo santo dia tá lá um evento para ir lá falar alguma coisa, né? E lembrando o seguinte também, né? Que essas falas aí, não, porque talvez tenha que aumentar o ciclo monetário, né? A gente acabou de falar que o preço da energia elétrica e dos combustíveis subiram, né? Então, de novo, a taxa Selic não é o cacique que cobra coral. A taxa Selic não vai fazer chover e aumentar os reservatórios de água aí. Então, a função da Selic não é essa, né? Então a gente não tem essa situação. Para fechar, Débora, você quer mostrar aqui os setores aí que você tem para mostrar para a gente? Na verdade, aqui eu ia trazer, né, o setor, um giro pelos setores aqui, e a gente vê que os materiais básicos eles estão em alta hoje, né, justamente por conta da alta do petróleo Brent, que a gente viu ali no gráfico anterior, né, no painel anterior, a gente vê que teve alta aí no petróleo Brent, e isso está impactando aí o nosso mercado de materiais básicos, que ficou positivo, indo na contramão dos demais setores. Mas a gente até tem uma notícia interessante aí para falar do Tesouro também, né, das novidades ontem. Então, mas parece que o nosso tempo está acabando, Débora. Nosso tempo final. A gente vamos deixar então para segunda-feira, então, já prometendo que começamos falando desses títulos sustentados na segunda-feira, até porque a gente consegue se aprofundar melhor, né? Está muito incipiente essa notícia. Então, eu acho que se até a próxima semana já tem o anúncio oficial do Banco Central em relação a tudo isso, né? Vamos esperar, né? A gente espera aí que a gente tenha alguma novidade, mas vamos aí deixar em stand-by para falar na semana que vem aí sobre os títulos sustentáveis aí do Fundo de Clima aqui do Brasil. Perfeito. E antes de tudo, antes da gente se despedir, o grande webinar aí do dia 31 de agosto, né? Para que filosofia? Com Eduardo Moreira e Mariana Chauí,
Lembrando aí, procurem a frase da Marilena Chauí sobre classe média e vocês vão com certeza querer se inscrever nesse webinário. O link está aqui embaixo para todo mundo ver, icl.com.br/mercado. Então, gente, todo mundo se inscreva aí para esse webinário. Queria agradecer a presença de todo mundo, uma boa sexta-feira, passamos uma semana aí com muitos assuntos aí, espero que a gente tenha sido esclarecedores para vocês aí, toda a audiência. Então, gente, um abraço, até a próxima e passar a palavra para a Débora também, para ela se despedir de todo mundo. Bom, quero agradecer aí a presença de todas e todos, agradecer a audiência que permaneceu aqui com a gente. Quero até agradecer aí, usar o nome da Mônica aí, que colocou aqui no nosso chat, que tinha um distanciamento de economia e investimentos, mas passou a gostar depois do ICL, então vou usar a Mônica para representar essa audiência e agradecer a todos vocês. Segunda-feira estamos de volta, mas hoje ainda tem bastante programação aí para vocês assistirem à noite. Perfeito, então, gente, um abraço e até a próxima. Programação completa de sexta-feira, 25 de agosto. Às 13 horas, aula de contabilidade para pequenos empreendedores com o Dr. Ari Ferreira de Abreu. Às 18 horas, ICL Notícias segunda edição. Às 19 horas, aula de música para cinema com André Abujanra. Às 19 horas, temos também aula interativa de inglês ao vivo com a professora Andréia Cipoli. E às 19h30, para finalizar o dia, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br e confira toda a nossa programação.